Ok. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muita gente já começou a viajar, e toda vez que eu vejo a igreja mais vazia no mês de julho, dezembro e tudo mais, o povo vai e a gente fica, amém ou não, irmãos? Deus abençoe aqueles que estão podendo, né, irmão? Queridos, eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite, que Deus abençoe a sua vida, que seja uma noite realmente significativa para você. Vamos nos lembrar que no próximo fim de semana, não é isso, Marani? De 2 às 5, de 2 às 5 nós teremos EBF aqui na igreja e teremos EBF também no domingo de manhã, né, que é o encerramento. Então é sábado de 2 às 5 e depois no domingo pela manhã. Beleza, obrigado, Wesley. Nós encerramos a nossa campanha de missões estaduais, mas você, se sentir no coração, ainda pode nos abençoar. Essa campanha tem sido uma campanha muito bacana. Nós vamos nos reunir agora na próxima semana com a Camila e com a Naide, para a gente ver os resultados, né? A gente tem uma prévia muito animadora. Cadê meu celular? Está aqui. Ficou muito para mim, tá, Wesley? Só no retorno. Posso passar para eles? Só um pouquinho? Isso não é certo ainda, né? A gente precisa... Mas olha como que a gente já avançou aqui. A gente arrecadou nessa campanha até agora R$ 10.373,76. Amém, irmãos? Vocês estão comendo demais. Isso aqui é tudo que vocês comeram na igreja. R$ 10.373,76, tá? É quase 3 vezes mais do que a campanha do ano passado. Então, glória a Deus por isso. Vai tudo para o campo missionário, para a glória do Senhor Jesus. Se quiser participar ainda, você pode fazer isso, tá? Eu não sei se tem envelopinho vermelho por aí ainda. Tem? É esse envelopinho vermelho. É só você colocar aí dentro, colocar aqui, que o tesoureiro já sabe que o que é para o envelope vermelho é destinado para esse fim missionário, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. No último sábado agora, houve uma reunião da melhor idade, vamos dizer assim, né, na casa do irmão José Antônio, e foi muito bacana. Eu peguei só o finalzinho, mas foi muito legal. As irmãs oraram, as irmãs adoraram o Senhor, irmãos também, né? Irmãs e irmãos. Amém, pastor Elias? Pastor Elias estava lá. Mas estava animado igual adolescente, né? Eu quero até pedir desculpa por não poder ter estado aqui nesta manhã, tá, irmãos? Eu fui levar o Davi lá no Palavra da Vida para o encontro lá. Pastor Elias fez o favor de me substituir. Pastor Elias e irmã Eunice, que estão nos deixando, né? O pessoal do coral já fez uma parada muito bacana, que eu falei para ele, eu também vou querer isso, entendeu? Fizeram um negócio lá para ele muito legal. Oi? Não, quero só a festa. É só a festa. Eu falei assim, uma hora a gente tem que partir, né, irmão? Ou seja, pela morte, pela aposentadoria, ou porque Deus leva para outro lugar, não é verdade? Mas aí eu quero uma festa dessa. Isso foi uma festa muito legal que fizeram para ele lá na casa do Claré, né? Muito bacana, que Deus abençoe. E vai deixar saudade. Pouco tempo que passou, a gente já está sentindo... Vai para Juiz de Fora, o pastor fica junto com seus filhos. Efésios capítulo 3, versos de 1 a 6. Por essa razão, eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora ele foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que
mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, esse privilégio. Cada culto que a gente participa é único. Cada momento que nós estamos na Tua presença é um privilégio único. Esse dia, essa noite, ela não se repetirá. Nós teremos outras noites, outros dias, mas não iguais a essa aqui. Então é um privilégio estar aqui hoje. E eu quero agradecer pelo privilégio também de poder compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra, aquilo que o Senhor também tem dado ao meu coração e à minha mente. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Wesley, só mais um pouquinho de retorno, tá? Muito pouco, tá bom? Para aumentar, não para baixar, tá bom? Queridos, nós estamos entrando aí no capítulo 3 dessa carta, que, diga-se de passagem, é uma riqueza para a Igreja de Cristo. Como eu sempre falo, é difícil você pegar as Escrituras Sagradas e poder dizer assim, o que é melhor aqui? O que é mais importante aqui? O que é mais bacana? O que é mais precioso aqui? Porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ela é um manancial de riqueza muito grande, inesgotável, infindável. E cada vez que a gente entra num texto, cada vez que a gente abre uma carta, como a gente fez aqui em Efésios, nós adentramos num pote de ouro inesgotável. E essa carta é uma riqueza para a Igreja de Cristo. Ela é considerada por muitos como sendo uma carta eclesiológica, ou seja, ela trata, dentre outras coisas, da doutrina da Igreja. Então, ela fala muito para a Igreja de Jesus Cristo. Ela ensina muito para a gente o que é ser igreja. Ela ensina muito para a gente o que é ser membro de uma igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo. Essa carta vem trazer para nós uma concepção real do que é essa instituição, do que é esse povo e como nós devemos nos relacionar enquanto crentes em Cristo Jesus com esse povo. Então, ela trata muito dessas coisas relacionadas à igreja. E isso se dá porque o tema dominante da carta é justamente o surgimento em Cristo Jesus de um novo povo, o povo de Deus, a família de Deus, o lugar onde Deus manifesta a sua Shekinah. A gente viu isso na semana passada, não é, que quando Paulo compara o povo de Deus ao templo. O templo de Israel, aquele templo judeu, ele tinha um lugar muito específico onde Deus manifestava a sua glória. Esse templo foi derrubado, ele acabou, não tem mais. Agora, o lugar onde Deus manifesta a sua glória e a sua Shekinah é no povo de Deus. Esse lugar que ele compara a templo, que não é necessariamente as paredes ou um lugar físico, mas é o ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus, o ajuntamento do povo redimido, desses que são a composição do corpo, do mistério do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, que a gente encerrou na semana passada, Paulo fala da condição dos crentes antes de Cristo chegar na vida deles. Aquilo era para eles e é para nós. Antes de Cristo chegar na vida de uma pessoa, como Paulo disse em relação aos Efésios, eles estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Ou seja, a relação deles com a palavra de Deus, a relação deles com a lei moral de Deus não estava, do ponto de vista bíblico, uma relação boa. Pelo contrário, eles ultrapassavam os limites impostos pela palavra de Deus. Até hoje é assim. A pessoa, quando ela não está em Cristo, ela, por natureza, como a própria carta diz, como o próprio apóstolo Paulo falou, são merecedores da ira de Deus. Eles estão, por natureza, pecadores. Então, há essa naturalidade da transgressão da lei de Deus. Então, não se obedece à lei de Deus. A palavra transgressão, no original, ela dá a ideia daquele rompimento dos limites estabelecidos por alguém. Eu sei que tem um limite ali, mas eu ultrapasso aquele limite. Então, quando ele fala disso daquele povo de Éfeso, e fala isso para nós hoje,
Estar em transgressão é justamente romper esses limites que nós sabemos que Deus estabelece na sua palavra, e não só na sua palavra, mas também na nossa consciência, e também o testemunho interno que o Espírito dá a gente, e a gente deliberadamente rompe esses limites. E ele fala também que estavam mortos em seus pecados, ou seja, a palavra pecado, ela significa literalmente, ou de um modo geral, errar o alvo. Então, se Deus nos criou para a glória dele, nós erramos esse alvo, nós não atingimos esse propósito de Deus. E era assim que eles viviam, e é assim que as pessoas vivem até Cristo chegar na vida deles. Mas em Cristo, pela graça de Deus, eles foram vivificados, está lá no capítulo 2. Eles também estavam alheios a Deus e alheios ao povo de Deus, mas em Cristo eles foram reconciliados. A gente viu isso também no capítulo 2. Era uma gente que, além de não saber nada sobre Deus, está completamente alheio a Deus, às promessas de Deus. Eles também estavam alheios ao povo de Deus, eles não tinham nada a ver com o povo judeu, com o povo de Israel. E Paulo vai falar que em Cristo eles foram reconciliados com Deus e reconciliados com o povo de Deus. Presta atenção nisso, vamos fazer uma digressão para você entender a importância disso. Quando a gente fala do pecado, tá? Essa semana mesmo eu ouvi isso de um pastor muito renomado, eu já tinha essa concepção muito clara, não é? Mas olha só que interessante, quando a gente fala de pecado, normalmente a gente pensa numa relação vertical, nós rompemos com Deus. Mas o pecado, além de ter uma dimensão teológica, ou seja, o ponto de vista da minha relação com Deus, ele também tem uma dimensão sociológica. Então eu não rompo apenas com Deus, eu rompo com Deus e com o próximo. Então você vê que à medida que você tem o rompimento teológico ali no Éden, ou seja, o homem peca contra Deus, não é? Ele tem ali aquele momento de Adão e Eva, o momento da queda. O que se sucede... se sucede, gente? Troço esquisito, até eu achei esquisito isso. É o que sucede, amém ou não, irmãos? É o que sucede. O que sucede a isso é um rompimento, é uma coisa estranha entre o próprio Adão e Eva. Então ele rompe com Deus... E daqui a pouco ele fala, foi a mulher que você me deu. Já teve um rompimento sociológico ali. E logo na frente, você tem a confirmação desse rompimento sociológico. É quando Caim mata Abel. Então você vê aqui que antes de Cristo, o sujeito está alheio a Deus e está alheio ao povo de Deus. A reconciliação precisa ser com Deus e com o povo. Não é só com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, mas precisamos nos reconciliar uns com os outros, porque essa é a dimensão também que Cristo vem trazer para nós. Ele trata a gente com Deus, ele nos aproxima de Deus e nos aproxima do povo, da família de Deus. Então eles estavam alheios e foram reconciliados. E dessa reconciliação resultou, isso no capítulo 2, um novo povo, a Igreja de Cristo. Um povo intercultural, um povo interracial, um povo internacional. A Igreja de Cristo é isso. Tá? Ela não é composta apenas por uma nação. Ela não é composta apenas por judeus. Ela é composta por pessoas do mundo inteiro, de todas as cores, raças, tribos e nações. Todo mundo pode participar aí do povo de Deus. Então, com a morte de Cristo, o muro de separação ele foi quebrado. Agora o povo de Deus não seria mais apenas os judeus ou apenas os gentios, mas um único povo amado por Deus, o povo onde Deus habita. Agora a gente entra no capítulo 3, presta atenção. O capítulo 3, ele pode ser dividido em duas partes com desdobramentos, o capítulo todo, tá? Toda vez que você for pegar a sua Bíblia para ler, o importante é que você entenda aquele parágrafo, aquela seção, do que está tratando aqui. Essa semana eu tive o privilégio de, com o Lucas aqui, a Lidiane, né? Nós fomos lá na casa da irmã Helena e nós fomos lá participar do culto. Toda sexta-feira acontece na casa deles lá, não é? E a gente leu o capítulo 16 de João. E eu disse para eles, o capítulo 16 de João está inserido dentro de um bloco, de um discurso só. Começa no capítulo 13 e vai até o 17.
Do que Jesus está falando? Eu vou partir, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou com vocês. E uma hora nós vamos nos reencontrar de novo. Esse é o tema desse discurso todo. Discurso da despedida de Jesus. Aqui é a mesma coisa. O capítulo 3, ele pode ser dividido em duas grandes partes e com desdobramentos. A primeira parte está dos versos 1 a 13. O certo seria que a gente trabalhasse ela hoje. Então, por isso, talvez, no finalzinho, você vai falar assim, nossa, o pastor parece que cortou, de repente, porque é uma sessão só, tá? Nessa primeira parte, do verso 1 a 13, Paulo vai falar do seu ministério entre os gentios. A segunda parte, capítulo 14 a 21, verso 14 a 21, desculpa, Paulo vai orar mais uma vez pela igreja de Éfeso. Nós vamos pegar essa primeira parte dos versos 1 a 13 e nós vamos dividir em duas partes. A primeira, versos 1 a 6, que eu acabei de ler para vocês, Paulo vai falar do ministério que foi revelado para ele em Cristo Jesus. Então ele vai falar da grande revelação que ele teve. E ele vai dizer que essa revelação não havia tido até o momento da chegada de Jesus Cristo. E que ele recebe essa revelação de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje. E a segunda parte, que a gente vai falar, se Deus assim permitir, na próxima semana, que vai dos versos 7 a 13, Paulo vai falar do mistério que lhe foi confiado. Foi revelado e foi confiado. Então são duas partes dentro dessa sessão aí. Dito isto, então ele abre o capítulo 13 da seguinte forma. O Emanuel vai deixar para nós aí. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vocês, os gentios. Veja bem, Paulo é considerado na teologia o apóstolo dos gentios, o apóstolo das outras gentes. Isso porque o ministério desse apóstolo foi direcionado para os não-judeus. Não que ele não tenha pregado aos não-judeus. Pelo contrário, Paulo muitas vezes chegava nos lugares, você vai encontrar isso lá no livro de Atos, que ele chegava numa determinada cidade e o primeiro lugar que Paulo procurava para falar do evangelho de Jesus era uma sinagoga. Onde tinha uma sinagoga, ou seja, tem uma cidade, tem mais de 10 judeus, já pode nascer uma sinagoga, tá certo? Então, se tem uma sinagoga na cidade, Paulo, vou dar um pulinho lá. E chegava lá nessa sinagoga, ele ia falar de Cristo e arrumava um problema, normalmente ele era apedrejado, expulso, jogado fora, enfim. Não é? Eu fico imaginando que Paulo muitas vezes se sentiu muito feliz quando ele chegava em cidades que não tinha sinagoga. Ele falou, agora não vai dar problema, não tem nem 10 judeus aqui, então não vai dar problema para mim. Não é? Então, ele foi direcionado, mas na verdade o ministério dele é um ministério direcionado ao povo que não é judeu. E foi justamente esse ministério direcionado ao não-judeus e a mensagem que ele pregava sobre a unificação de dois povos, judeus e gentios, em um só, foi isso que levou ele para a prisão. Paulo foi muito criticado entre os judeus, foi muito perseguido entre os judeus e foi preso, não uma vez só, mas algumas vezes, em função desse evangelho que ele pregava, o evangelho da reconciliação. O evangelho da paz. No momento em que Paulo escreve essa carta, ele está preso. Ele escreveu 4 cartas aqui dessa cadeia aqui, dessa prisão. Não sei se eu vou lembrar a lógica direitinho. Efésios, Filemão, Colossenses e eu acho que Filipenses. Acho que foi essa. Estou certo aí, Marcelo? Está lembrado, não? Eu acho que foram essas 4 cartas. Pode ser que eu não esteja lembrado e tem uma outra aqui que eu botei errado aqui e deixei de colocar. Isso pode acontecer, tá? O pastor não é infalível. Glória a Deus por isso, tá bom? Mas ele está esperando aqui uma audiência com o imperador. Você vai conferir isso lá em Atos, capítulo 25, versos de 11 a 12. Tem essa narrativa lá. Entretanto, ele não se considerava um prisioneiro do César, que é o imperador, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Porque a prisão humana dele, na verdade, era uma consequência natural do ministério dele. Então, as correntes que prendiam Paulo eram correntes para além das correntes físicas. Então você vai ver, por exemplo, lá em Filemão, verso 9, que ele também se apresenta como prisioneiro do Senhor. Ele escreveu do mesmo lugar, ele está preso. Você vai ver lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, que Paulo também se apresenta a Timóteo como prisioneiro do Senhor.
Então, o que Paulo entende é que a prisão humana dele é uma consequência natural do ministério que ele desenvolve. Mas a real prisão dele está para além dessas algemas humanas. O que ele quer dizer com isso é que a sua vida está debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Ela está debaixo do governo de Jesus. E ele não tem como fugir disso. Ele recebeu uma missão de Jesus. E a missão que ele recebeu foi uma missão árdua. Foi uma missão de pregar para um povo que, primeiro, estava na idolatria, estava morto em transgressões e pecados, alheio a Deus e alheio ao povo de Deus. Ele tinha que abrir caminho no meio desse povo. E ele também, além disso, ele precisava enfrentar a oposição que os judeus teriam dele por ele pregar esse tipo de evangelho. Então, para Paulo, todos os acontecimentos que eram tão exaustivos, tão traumáticos e tão dolorosos da vida dele, está dentro da soberania de Deus. Essas coisas não assustavam Paulo. Ele tinha convicção da sua chamada, ele tinha convicção do seu propósito. Gente, isso é muito importante para nós. A vida cristã não é uma caminhada fácil. Andar com Deus biblicamente não é uma caminhada fácil. Pegar a Bíblia e fazer dela sua única regra de fé e prática, sair daquela concepção de igreja como um lugar apenas de manutenção da minha fé familiar e partir por uma fé ativa, processual, uma fé que faz acontecer, uma fé que nos faz ser usado por Deus onde a gente está, isso é muito exaustivo, isso é muito doloroso, isso é muito traumático às vezes. O que vai manter você nisso, muitas vezes, além da ação do Espírito no seu coração e da palavra de Deus que te encoraja, é a convicção que você precisa ter do seu chamado como crente em Cristo Jesus. É a convicção que você precisa ter, o senso de propósito, o sentido do que é viver como um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma digressão aqui. Eu sou um simples pastor de igreja. Eu não tenho a menor condição de fazer nenhum comparativo da minha vida com o ministério de Paulo e nem com o ministério de nenhum outro pastor. Às vezes eu chego numa reunião de pastores e eu fico olhando aquela pastorada, não é? E eu fico ouvindo a história da pastorada, que, poxa, isso e aquilo outro, eu fico olhando aqueles caras e falo assim, gente, eu não sou absolutamente ninguém no meio dessas pessoas. Eu não sou absolutamente nada no meio. Eu sinto até vergonha de ouvir eles falarem. Eu olho para eles e falo, não tem comparativo da minha vida com a vida desses caras. Esses caras, parece que... Eu tinha um colega de seminário que eu até reencontrei ele há pouco tempo pelo WhatsApp, pelo Facebook, sei lá, eu sei que ele me procurou, me acionou, né? No segundo ano já de seminário, já devo ter falado isso aqui para vocês, ele já era pastor de uma igreja, e no primeiro congresso que a gente foi junto, no segundo ano ali, ele já foi com 2, 3 ternos, aquela coisa toda, sabe? E eu olhava aquele cara e falava, nossa, cara, esse cara é pastor mesmo, viu? E eu olhava para a minha vida e falava, nossa, isso é terrível, né? Mas lendo a vida de Paulo, as suas questões com a igreja de Corinto, o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, a disposição que Paulo tinha para lidar com todo tipo de retaliação externa, e cruzando isso com o ministério pastoral dos dias de hoje, eu vou dizer para você o seguinte, a maior fonte de desânimo e de estagnação de um pastor não são os problemas que vêm lá de fora. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que se nós formos perseguidos, afrontados e açoitados, nós devemos nos sentir como? Felizes, alegres. Quando um pastor é pego na infração de pregar a palavra de Deus biblicamente, e ele é ameaçado de ser preso, você não tem noção da alegria desse cara. Mas ele vai com gosto, ele vai feliz que ele está sendo preso. Se ele tiver que tomar uma chibatada na praça, ele vai tomar com gosto, porque isso é bíblico. Mas aquelas que vêm de dentro do corpo de Cristo, essas são dolorosas. Paulo teve que lidar com a rejeição dos judeus. Um povo dele,
para a qual ele foi pregar salvação inicialmente para esse povo. Ele teve que lidar com a rejeição desse. É muito doloroso isso. Você abriu o coração para o teu povo e o teu povo retalia você. Paulo teve que lidar com cristãos, povo de Cristo, como lá em Corinto. Ele teve que fazer valer o seu ministério, porque a igreja não olhava ele com bons olhos. Isso é doloroso demais. Pastor não entra em depressão por causa das pedras que vêm de fora, mas por causa das pedras que vêm de dentro. Não é a de lá de fora. A de lá de fora dá alegria. A de lá de fora nos recoloca na missão. Ela diz pra gente, parece que você está no lugar certo. Quando você fala uma coisa lá fora e você é retaliado, opa, todo lugar certo. Mas aquelas que vêm de dentro é muito dolorosa para a vida de muita gente. E foi justamente essa oposição fanática dos judeus que colocou Paulo na prisão. Foi justamente isso. Mas ele diz, por amor aos gentios, Paulo vivia como prisioneiro do Senhor. E louvado seja Deus que o sustentou, que deu a ele um espírito forte, que sustentou ele como prisioneiro do Senhor, porque por razão disso, não unicamente na pessoa de Paulo, mas foi o homem que Deus usou para que o evangelho chegasse a mim e a você. Deus usou esse homem para tirar o evangelho do meio dos judeus e mandar para o mundo inteiro, até que um dia chegasse esse evangelho até a nossa vida. Então, por isso que ele se apresenta dessa forma, por essa razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Dos versos 3 a 5, Paulo vai falar 3 vezes uma mesma palavra. E eu já disse aqui que quando você encontra na Bíblia versículos muito próximos, repetindo a mesma palavra muitas vezes, 2, 3, 4 vezes, às vezes você tem um parágrafo que aparece 6 vezes a mesma palavra. Isso quer dizer que aqui nós precisamos parar e entender. E a palavra que aparece aí é a palavra mistério. Amém ou não, irmãos? Gosta de mistério? Quem gosta de um mistério aí, levanta a mão. O povo gosta do mistério, né? Então ele fala de um mistério que foi revelado a ele. Foi dito a ele. Mistério aqui é um pouco diferente da nossa concepção dessa mesma palavra na nossa língua, no nosso português. Quando você pensa no mistério, a gente pensa numa coisa oculta, numa coisa enigmática, num segredo, numa coisa obscura, uma coisa inexplicável. Essa é a ideia de mistério para nós. Você vê que tem programas na televisão que exalta essa coisa de algo que você não consegue chegar a um conhecimento disso. Essa é a ideia que vem na nossa mente. Mas aí, usado por Paulo, no grego da época aí, o significado dele é um pouquinho diferente. Ele tem uma conotação de algo, de um segredo, mas não um segredo que é mantido como segredo. É um segredo que é revelado. Esse termo que Paulo usa, e alguns autores vão falar que isso é proposital, justamente devido a algumas religiões de mistérios que havia entre os gregos, não é? Esse termo era muito usado nessas religiões de mistério. Então, nessas religiões, tinha-se a ideia de que havia um segredo oculto que era revelado por uma elite espiritual. Então, alguns membros dessa elite, ou algumas pessoas que iam participando dessa elite, recebiam como iniciação a revelação desse mistério. Isso acontecia, por exemplo, no gnosticismo, que tanto agonizou, que tanto perturbou o cristianismo do primeiro século, que entrou na mentalidade de muitas igrejas no primeiro século e quase destruiu. Se a igreja não fosse de Cristo, ela ruía. Com essa coisa de entrar dentro da igreja e começar, olha, tem um mistério oculto, tem uma coisa de Deus, é uma coisa que só eu sei, eu vou revelar para você, eu vou mandar isso para a igreja. Era uma elite que sabia dessas coisas. Agora, aqui no verso 3, Paulo está dizendo que esse mistério foi dado a ele por revelação. Um mistério que não é restrito a uma elite espiritual, mas um mistério que foi revelado a ele e que depois foi revelado ao povo de Deus e que agora pertence à cristandade. E ele chega a dizer da seguinte forma, ele fala, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu já escrevi para vocês brevemente. Ou seja, ele já falou desse mistério abertamente nas linhas anteriores dessa mesma carta.
Não é uma coisa oculta mais, não é uma coisa que está em segredo, é uma coisa que ele recebeu de Deus e agora ele revelou para a igreja e essa igreja vai revelando para o mundo esse mistério. No verso 4, ele vai dar algumas informações, aí a partir do verso 4, né, vamos pensar assim de 3 a 5, ele vai falar algumas coisas sobre esse mistério que foi revelado. Primeiro, ele vai dizer que ele já escreveu sobre isso, está aí na parte B do capítulo, do verso 3. Depois, na parte B do verso 4, ele vai dizer que esse mistério pertence a Cristo, ele é um mistério de Cristo. Então ele vai dizer, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, ou seja, é algo referente ao Senhor Jesus. Depois no verso 5, na parte A, ele vai dizer que esse mistério, ele não foi dado a conhecer a outras gerações, ou seja, passou-se um povo inteiro. Provavelmente ele está se referindo lá aos profetas do Antigo Testamento, ou seja, Isaías falou alguma coisa sobre isso, mas não sabia o que era. Jeremias pode ter dito sobre isso, mas não sabia o que era. Muita gente no Antigo Testamento tinha uma ideia desse mistério, mas não sabia como ele ia se desenrolar. E depois aí na parte B do verso 5, ele também vai dizer que ele foi dado a conhecer aos apóstolos e aos profetas. A pergunta é, que mistério é esse? Qual é o grande mistério que chegou até Paulo? Que ele já escreveu sobre ele, que não foi dado a conhecer a outras gerações, que foi dado a conhecer aos santos apóstolos. A pergunta é, que mistério é esse? É o mistério da igreja. É o surgimento de um novo povo em Cristo Jesus. É a união de judeus e gentios como um só povo debaixo do governo do Messias. Gente, a concepção de igreja hoje talvez esteja uma coisa tão banalizada. O que é igreja? Ajuntamento de gente. Vamos lá na igreja. Hoje eu vou pegar minha família e vou à igreja. Às vezes a coisa não está boa, nós vamos à igreja. Igreja não é só isso. Igreja é um grande mistério revelado. É uma obra que começou no céu, como a gente viu no capítulo 1. É algo que foi dado a conhecer pelo coração de Deus, em lugares eternos, em lugares celestiais. Deus revelou a igreja em Cristo Jesus. E ela chega para nós hoje. Esse mistério é o mistério da convergência de todas as nações em Cristo. Presta atenção, não é um universalismo, ou seja, no final todo mundo vai voltar-se para Jesus no sentido de ser salvo, vai virar povo de Deus. Não, mas que esse povo de Jesus agora, essa igreja, esse novo povo, essa nova sociedade, como alguns autores chamam, ela é composta de pessoas de todas as partes do mundo, que por uma ação poderosa do Espírito, mediante a fé em Cristo Jesus, se dobram à obra de Deus e entregam os seus corações a Cristo. Então é gente de tudo que é lado, de todo tempo. Não é só judeus, é gente de toda a gente. Qualquer pessoa tem acesso a essa graça, qualquer pessoa pode se arrepender dos seus pecados, pode entregar a vida a Cristo e passar a viver como povo de Deus. Então esse é o mistério. Os judeus sabiam que Deus faria isso, mas eles não sabiam como Deus faria isso. Então você tem textos, por exemplo, como Gênesis 12, versos de 1 a 3, texto muito conhecido, que diz assim, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Qual era a grande bênção do Abraão? É a bênção do Evangelho, é a bênção da fé, é a bênção da promessa que chegaria a todas as famílias de todas as nações, não ficaria só entre os judeus. Lá no Salmo capítulo 2, verso 8, diz assim, o Messias, ele diz que o Messias, eu transliterei, né? O Messias receberia as nações como herança para ele, não é só os judeus, isso era a literatura do povo de Israel. Isaías 42, 6 diz que Israel seria luz para os gentios. No capítulo 2 de Isaías, versos 2 a 4, as nações iam ser cuidadas pelo Messias. Então o judeu tinha essa concepção. Tem um mistério. Que mistério é esse? Deus vai chegar às nações. Agora como é que vai ser isso? E aí vem a igreja. A grande revelação de Deus para o mundo, a igreja de Cristo Jesus. Os antigos sabiam dessas promessas, mas o que eles não sabiam é como isso seria possível. Então a revelação desse mistério acontece com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Cristo nasce a igreja, nasce o povo do Cordeiro.
E as promessas agora passam a ser realizadas na igreja de Jesus. Entende uma coisa aqui que eu quero dizer agora, presta atenção. A igreja, ela não pode ser o resumo do ajuntamento de pessoas. A igreja, ela é a reunião dos salvos em Cristo Jesus, cujas vidas estão sobre o governo e a soberania do Cristo da igreja. E esse povo, que é o povo do Cordeiro, o povo salvo em Cristo Jesus, ele evidencia a sua salvação basicamente de 3 formas. Primeiro, em obediência à sua palavra e os desdobramentos disso. O que é obedecer à lei de Deus? Segundo, em crescimento espiritual e os desdobramentos que significa crescer espiritualmente. Terceiro, em unidade, em amor com o corpo de Cristo e os desdobramentos do que é viver em unidade com o corpo de Cristo. Esse é o povo da igreja. Ela não pode ser resumida simplesmente ao ajuntamento de gente, mas é o ajuntamento dos salvos. Muitas pessoas estão entrando dentro das igrejas ou vivendo anos dentro de igreja e não entendem o que é ser igreja, infelizmente. Isso é triste. A igreja, presta atenção, não sou eu. A igreja sou eu e o outro e ambos em Cristo. Entende isso? A igreja não sou eu, o outro e ambos em Cristo. E Cristo é a fonte e é a essência desse mistério revelado a Paulo, que é a igreja. Isso é muito profundo para nós. Gente, essa semana eu estava com lá em casa tem muita discussão teológica. E às vezes eu falo para eles, gente, igual você no seu trabalho. Né? Às vezes você trabalha com determinado material o dia inteiro, né? Você ser um eletricista, você está lá o dia inteiro trabalhando com um eletricista, chega em casa, sua esposa fala, troca a lâmpada, tem uma tomada ali, você fala, chama um cara para fazer isso. Então acontece, com o pastor não é diferente não, às vezes o pastor está cansado e tal, quando senta na mesa, mete uma pergunta teológica, mete um papo teológico. E a gente estava conversando justamente um pouco sobre essa razão, essa questão, né? E a gente estava conversando sobre isso e falando justamente isso, que muita gente resume o reino, resume a igreja, resume Deus à sua pessoa. Presta atenção, não tem a ver com a gente. Não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o plano redentor. É claro que, à medida que nós vamos entregando a vida a Cristo, nós participamos disso, e é um privilégio participar disso. Mas a glória será sempre dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é através dele, tudo é sobre ele, a igreja é sobre ele. A igreja tem a ver com ele, nós fazemos parte disso. Nós estamos envolvidos nisso, graças a Deus, que além de ser sobre ele, ou sobretudo de ser sobre ele, tem alguma coisa a ver com a gente, porque é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas tudo é sobre ele, não é? Então Cristo é a fonte e a essência desse mistério. E aí no verso 6, ele vai falar com mais clareza a natureza desse mistério que é a igreja. Olha só o que ele vai dizer no verso 6, né? Significando que mediante o evangelho, os gentios são coherdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então os gentios, que nem povo era, estava na dupla alienação com Deus e o povo, agora em Cristo eles se tornaram a saber, como diz o texto, mediante o evangelho, coherdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus. Você tem 3 expressões aí que elas dizem da reunião de crentes judeus e gentios no mesmo lugar, no mesmo corpo, na igreja de Jesus. Por isso que ele vai falar aí que eles são coherdeiros, eles são membros do mesmo corpo e eles são coparticipantes da promessa. São 3 expressões que vai dizer dessa união que é a igreja de Jesus Cristo. Eu quero dar ênfase aí no verso 6, a gente já está caminhando quase para o final, eu quero dar ênfase aí no que Paulo diz, e ele chama aí, ele faz uma coisa muito interessante, é que ele fala assim, ó, significando que mediante o evangelho os gentios são coherdeiros. E é essa ideia do mediante o evangelho que eu queria dar uma ênfase agora. O que é o evangelho? O evangelho aqui, ele funciona como uma pregação, como veículo que vai juntar o povo de Deus. Como é que esse povo se reúne? Como é que você ouviu o chamado?
Como é que você foi atraído para o meio do povo de Deus? Mediante o Evangelho. Então as pessoas entram no meio do povo de Deus quando elas ouvem o Evangelho. Olha como que é importante a pregação do Evangelho, como que é importante que você fale com as pessoas sobre o Evangelho de Jesus. Eu vou unir dois textos agora, um que está em Efésios, capítulo 2, verso 8, Emanuel não precisa colocar, tá? Porque eu vou unir Efésios 2:8 com Romanos 10:17, para você entender a pregação do Evangelho. Olha só como que ficou. Eu rascunhei isso no papel, falei assim, nossa, vai ficar legal. Olha só. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Está lá em Efésios 2:8. Consequentemente, Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha só. Eu sou salvo mediante a fé. Mas como é que eu tenho fé? Eu preciso ouvir o Evangelho. O Evangelho é que reúne o povo de Deus. As pessoas entram na família de Deus, elas entram no reino de Deus, elas entram no corpo de Cristo, mediante ao ouvir a palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso para você? Porque a igreja precisa compreender duas coisas sobre o Evangelho. Primeiro, a natureza do Evangelho que a igreja prega. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Paulo, o Evangelho da igreja, não é o Evangelho da prosperidade. Venha que Deus vai resolver todos os seus problemas. Venha que você vai receber uma bênção maravilhosa. A gente estava discutindo sobre isso também, lá em casa. No caminho do Evangelho, no caminho do reino, eu tenho a garantia da vitória em Cristo Jesus, mas eu não tenho garantia nenhuma que o caminho até a vitória vai ser um caminho bem bacanão. E tudo vai dar certo. Isso é um pensamento que tem que ser combatido, porque as pessoas chegam na igreja como uma ideia de que vim resolver os meus problemas, e aqueles problemas, quando não são resolvidos, o que cria-se no coração é uma grande frustração em relação a Deus e a sua palavra. O Evangelho da igreja, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da paz, é o Evangelho da reconciliação. O Evangelho é a mensagem do plano redentor de Deus em Cristo Jesus. É isso que é o Evangelho. Você precisa entrar aqui e entender que aquilo que a gente está falando sobre Cristo tem a ver com a sua salvação, tem a ver com a redenção da sua alma, tem a ver com a salvação, com a ira de Deus que pode estar sobre a vida do pecador e que mediante a cruz de Cristo, isso foi sanado e ele tem condições de arrependimento, de quebrantamento, ser reconciliado com Deus e ser reconciliado com o povo de Deus. Essa é a primeira coisa que a igreja precisa entender sobre a natureza do Evangelho. Segundo, o poder do Evangelho. O Evangelho, ele é a mensagem da salvação. O Evangelho tem poder para tratar as pessoas. O Evangelho tem poder para chegar no coração e salvar o pecador. O Evangelho tem poder para transformar a vida de uma pessoa. O Evangelho tem o poder de mudar a mentalidade de uma pessoa. Daí você ouvir vários testemunhos, várias pessoas dizendo, poxa, eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Eu falava mal da igreja, eu tacava pedra da igreja, eu atrapalhava o culto da igreja. Hoje eu estou pregando o Evangelho. São coisas diferentes, não é? E quem não entende isso corre o risco de, primeiro, não pregar o Evangelho porque não confia que Deus vai salvar o pecador. Ele ouve que Deus salva, mas ele tem receio de afirmar isso quando ele fala do Evangelho para alguém. Você olhar a vida de uma pessoa e ver assim, nosso Deus, isso está tão bagunçado. E quem é que vai desenrolar isso? Quem é que vai resolver esse problema? O Evangelho. Porque o problema não é, você está vendo os sintomas, o Evangelho chega na causa. Você está vendo o embaraço que o pecado causa na vida da pessoa, mas o Evangelho vai no pecado que causa o embaraço na vida da pessoa. Por isso ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Corre-se o risco de buscar a Deus o tempo todo para resolver os seus problemas pessoais. Então, se passar por isso que Paulo passou aqui, entra em desespero. Se passar pelas lutas, você imagina a cabeça de Paulo, se o Evangelho para ele, se ele entendesse que o Evangelho tinha a ver com a vida dele. Esse homem tinha parado no meio do caminho. Você já leu 2 Coríntios, capítulo 4? Como que Paulo, ele fala das lutas dele, ele fala dos embaraços dele, ele fala
de toda dificuldade, e ele tenta animar a igreja. Quando você lê Filipenses, olha que coisa interessante, Paulo diz assim para a igreja de Filipe: olha, gente, está acontecendo uma coisa muito estranha. Eu cheguei aqui em Roma preso. E você acredita que os crentes de Roma começaram a ficar animados com a minha prisão? E eles ficaram tão animados e tão encorajados que eles passaram a ir para a rua pregar o evangelho? Está lá em Filipenses. E ele chega a dizer assim: olha, alguns com uma atitude meio estranha. Eles não estão pregando o evangelho por uma razão sadia, eles estão pregando por inveja. Mas o importante é que pregue, disse Paulo. Estou parafraseando, né, o texto. Tá? Então, quem não entende corre esses riscos. O evangelho não tem a ver comigo em si. Ele é sobre Deus chamando o seu povo, do qual em Cristo agora eu faço parte. Esse é o evangelho que foi revelado a Paulo. Então, do verso 1 a 6, ele vai dizer daquilo que foi revelado para ele. E agora, dos versos 7 a 13, que a gente vai ver na semana que vem, ele vai falar que isso foi confiado a ele, para que ele divulgasse isso para as pessoas, né? Então eu quero concluir essa reflexão, e eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Eu quero falar de algumas aplicações importantes para nós. Primeiro, no início dessa sessão, Paulo disse que ele era um prisioneiro do Senhor por amor aos gentios. O que isso quer dizer? Que Paulo entendeu o que Cristo fez por ele e o que Deus em Cristo está fazendo na vida das pessoas. Isso era motivador para ele. Ele entendeu o que Deus fez com ele em Cristo. E ele entendeu o que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Isso é muito importante para a igreja. A igreja precisa começar a entender o movimento de Deus no mundo. E a gente só faz isso quando a gente para de gravitar em torno da gente mesmo. A gente para de gravitar em torno da vida e das dificuldades que a gente tem e começa a olhar que isso tem a ver com Deus e o movimento que Ele está fazendo no mundo, na vida das pessoas. Paulo tinha essa concepção. E eu penso que nós também deveríamos fazer isso, porque isso encorajou Paulo a servir ao Senhor, mesmo em situações tão desfavoráveis. Não se abata porque a vida não está do jeito que você gostaria que estivesse. Às vezes as pessoas ficam tristes, elas vêm para a igreja, elas ouvem o evangelho, elas estão na igreja há tanto tempo e a vida não está do mesmo jeito, do jeito que ela queria. Paulo também não estava com a vida do jeito que ele queria, mas ele entendeu tanto que Deus fez por ele e o movimento que Deus estava fazendo no mundo da sua época, que ele começou a entender: gente, isso não tem a ver comigo. Não tem a ver com as dificuldades que eu tenho. A gente tem que levar a Deus as nossas dificuldades, a gente tem que orar. Mas quando as coisas não saem do jeito que a gente está esperando, a gente não deve desanimar. Tem uma coisa que é maior do que a gente, né? O principal Deus já fez, Ele nos salvou, Ele nos colocou no reino dEle. E isso já é importante demais para nós. Tudo que vier agora é lucro. Então, às vezes, a esposa não vai ser do jeito que a gente imagina. Às vezes o marido não vai ser do jeito que a gente imagina, às vezes o filho não é do jeito que a gente imagina, às vezes o emprego não é do jeito que a gente imagina. Às vezes você está num emprego maravilhoso, você ganha super bem, mas não é feliz. Às vezes você está num emprego que você se sente muito feliz, mas o dinheiro que vem não dá para você sustentar a sua família direito. Tudo isso acontece. Às vezes não é nenhum problema nem outro, às vezes é a sua saúde que não está legal. Você gostaria que a sua saúde estivesse legal, mas tem coisas ali que estão atormentando você. Às vezes não é com você, às vezes é com um parente seu. Às vezes é com um amigo seu. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente imagina. Mas como igreja em Cristo Jesus, nós temos que pensar: o principal já foi feito. Eu preciso encorajar, eu preciso olhar e ver que Deus está fazendo um movimento. Isso não tem só a ver comigo, tem a ver com o mundo. Eu aprendo também aqui, em segundo lugar, que a igreja de Cristo não é um lugar qualquer. Preste atenção nisso. Eu não estou falando de templo, estou falando da nossa reunião. A igreja de Cristo não é um lugar qualquer, ela é o corpo de Cristo. Essa igreja ela foi planejada por Deus em tempos eternos e em lugares celestiais. A igreja ela ficou oculta por muitos anos. Se você pensar de Gênesis a Malaquias, a igreja não era revelada. Depois, se você pensar de Malaquias a Mateus, você tem um espaço de 400 anos
que é o período que a gente chama de intertestamentário. É um período onde, na teologia, se entende que não houve revelações tão significativas e diretas da parte de Deus. Por isso que muitas Bíblias antigas, não sei se você tem uma, quando você finaliza Malaquias, você tem 4 folhas em branco, cada uma representando um centenário de que Deus não se revelou naquele tempo. As Bíblias mais antigas vinham assim, as novas, né? E a gente está vivendo tempos de escassez, não dá nem para falar do período intertestamentário, já pula direto de Malaquias para Mateus, né? Mas a igreja ficou oculta esse tempo todo, e em Cristo Deus trouxe ela para nós, não é? Então eu penso que nós precisamos entender isso e valorizar isso, e a melhor maneira que você tem de valorizar a igreja de Cristo é sendo igreja de Cristo. Essa é a melhor maneira que a gente tem de valorizar. A gente vem para cá, né? Quem pegou aqui, olha essa reforma que teve, trocaram o piso. Uma vez uma irmã entrou aqui e falou assim: pastor, esse piso é feio, está me incomodando. Eu falei: irmã, eu também acho, né? Desde a primeira vez que eu botei o pé nessa igreja, que eu achei isso aqui parecendo um casco de tartaruga, um troço esquisito, mas, né? E ela falou: pastor, aí ela entrou, falou: eu quero trocar o piso todo da igreja. Eu falei: amém, irmã, glória a Deus. Aí outros irmãos entusiasmaram, falaram: vamos fazer o teto também, e vamos pintar. E nasceu uma obra. Legal! Mas a melhor maneira de você valorizar a igreja de Cristo é você sendo aquilo que Deus fez de você em Cristo Jesus. Ele reconciliou você com Deus, com Ele em Cristo, e reconciliou você com o povo dele. Dimensão teológica, dimensão sociológica, tem que ter as duas coisas. E por último, o mistério da igreja já foi revelado e entregue ao povo de Deus. Cabe à igreja hoje pregar o evangelho da paz. Muita gente ainda precisa ouvir essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Essa mensagem, esse tesouro, ele não pode ficar confinado dentro da sua vida. Ele não pode ficar confinado dentro da igreja. Não tem a ver com o que Deus fez só com você, tem a ver com o que agora você vai dizer para as pessoas sobre o que Deus fez com você. Olha como que é muito mais amplo. Esse mistério revelado, essa preciosidade, esse tesouro, ele não pode ficar aqui dentro. Ele tem que ser falado para as pessoas, ele tem que ser pregado. Essa é uma missão nossa. A igreja precisa ser luz para o mundo, e ela precisa ser sal da terra. E ela faz isso quando os cidadãos do reino, esse novo povo, eles vivem o ser igreja. Eles apresentam o perfil da igreja, como nós falamos na semana passada, e anuncia para o mundo que o Salvador está reconciliando pessoas com Deus e com a sua família. Amém, queridos? Isso é a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos orar ou vamos adorar? O que nós vamos cantar, querido?